Um abraço pra você que tá ligado aqui na Gol. Vamos falar da Série B agora do Campeonato Brasileiro. Nessa temporada de 2024 e tá encerrada a 20ª rodada, a abertura do retorno do segundo turno da segunda divisão. Você vai deixando o seu like, se inscreva aí no canal. E é isso, vamos buscar 200 likes para esse vídeo. Você vem participando com a gente, diz aí o time que você tá torcendo, o que você acha que vai acontecer. Fica à vontade, vamos cair dentro aí dessa rodada com jogos na sexta, no sábado, domingo, encerrando a 20ª rodada na segunda-feira. Lá na sexta, o Avaí venceu o Operário por 1-0, quebrando uma sequência de 9 jogos sem vitória. O Avaí voltando a vencer, tentando se reaproximar da sua briga aí pelo acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Avaí, que já foi líder do campeonato, e o Operário, mais uma derrota como visitante, não vem performando bem fora de casa. No Mangueirão, o Santos enfiou 3-0 no Paysandu, grande atuação. O jogo foi mais equilibrado, do que o placar sugere. O Santos vai meter 2 gols lá nos acréscimos para definir sua belíssima vitória no Mangueirão, 10 jogos sem perder pro Peixe. Mirassol venceu com tranquilidade o Brusque por 2-0 no Campos Maia, mantendo aí a sua posição de terceiro colocado dentro do G4 pela terceira rodada seguida. O Mirassol aí que vem de 4 vitórias nos últimos 5 jogos. No Estádio Independência, fechando a sexta-feira, jogo das 9h30 da noite, o América Mineiro venceu o Botafogo de Ribeirão Preto pelo placar de 3-1. O América vinha de 5 empates seguidos, vencendo agora. Ao todo, já são 7 jogos sem perder, também está dentro do G4, aliás, ultrapassando o Vila Nova, que acabou perdendo na rodada nessa segunda-feira. Portanto, o América garantido dentro do G4 de volta, passou 4 rodadas fora e agora está de volta aos 4 melhores do Brasileirão. O América que passou grande parte do campeonato dentro do G4, vencendo o Botafogo, que está um tempo sem ganhar. No Novelli Júnior, já no sábado, o Ituano venceu o Chapecoense por 2-1, tava 4 jogos sem vitória, um alívio para o técnico Alberto Valentim, e a Chape tá aí a 7 jogos sem vencer dentro da zona do rebaixamento. Na Arena de Pernambuco, ainda no sábado, deu o Sport 3-2 em cima do Amazonas, aliás, o mesmo placar do jogo do primeiro turno, do jogo da abertura da Série B. Naquela ocasião, em Manaus, foi 3-2 para o Sport também. No Couto Pereira, Curitiba e Ponte Preta empataram por 1-1. Duelo de times aí que não engrenam, com decepção grande aí pro Coxa, que vai muito mais preocupado em se manter longe da zona de rebaixamento do que pensando em acesso, pelo menos nesse momento até aqui. Não vai bem o Curitiba. No Estádio Rei Pelé, no domingo, mais uma vitória do Novo Horizontino. 10 jogos sem perder, com 6 vitórias e 4 empates. É o vice-líder do campeonato, a 1 ponto só do líder Santos. E nessa segunda-feira, para encerrar a 20ª rodada, abertura do retorno, o Guarani enfiou 2-0 no Vila Nova. O Guarani voltando a vencer no Campeonato Brasileiro. Aliás, 2 vitórias nos últimos 3 jogos. Para um time que não ganhava de ninguém, quase não fazia ponto. 2 vitórias nos últimos 3 jogos. O Guarani vai precisar de uma arrancada para escapar da terceira divisão na próxima temporada. E quem sabe iniciando essa arrancada por agora, batendo o Vila Nova por 2-0, precisa de um retorno bem diferente do que foi a primeira metade de campeonato. E no Serrinha, o Goiás venceu o Ceará por 2-1 com gol no último minuto de pênalti do goleiro Tadeu. Aliás, o Tadeu batendo os pênaltis, fez 2 gols no jogo, o goleirão do Goiás. O Ceará acabou sendo derrotado jogando fora de casa no Serrinha. Classificação da 20ª rodada aponta o Santos na liderança, 37 pontos, tá 10 jogos sem perder e segue líder do campeonato. Segundo, o Novo Horizontino tem 36 pontos, também vai seguindo a tocada do Peixe e exatamente tem 10 jogos igualzinho o Santos de invencibilidade. Os dois, inclusive, com 6 vitórias e 4 empates nas últimas 10 rodadas, fizeram exatamente o mesmo número de pontos, São 18 mais 4, 22 pontos para cada um nas últimas 10 rodadas. Dos 30 que disputaram, Aproveitamento muito forte, aproveitamento de acesso realmente, e de disputa por título, evidentemente. Terceiro, o Mirassol tem 35, é outro que tá numa tocada muito forte. Os últimos 5 jogos são 4 vitórias. O Mirassol aí entrou no G4 e pelo visto não tem nenhuma vontade de sair mesmo. Tá fazendo uma campanha bem forte, é o terceiro colocado. Quarto, o América Mineiro desbancou do G4 o Vila Nova, que vinha a 2 rodadas no quarto lugar. O Vila acabou perdendo na rodada, o América voltou a vencer, tá 7 jogos invicto, O América com 5 empates e 2 vitórias nesse período, retomando aí a sua posição dentro de G4. O América que passou grande parte do campeonato sempre entre os 4 melhores, boa parte do primeiro turno nessa boa condição. Então, o G4 ao fim da 20ª rodada, da primeira rodada do retorno, tem Santos, Novo Horizontino, Mirassol, esse mini paulista, esse mini paulistão, e o América Mineiro na quarta posição. Quinto, o Sport tem 32 pontos, só que o Sport é aquela coisa, tem 2 jogos a menos, tá 5 pontos atrás do Santos. Ele joga 6, ele tem que disputar
tá 6 pontos ainda, né? Em relação ao Santos, por exemplo. E ele poderia ter 38. Então, por pontos perdidos, o Sport segue tendo a melhor campanha da Série B. É o quinto colocado mesmo, 2 jogos a menos, tá 1 pontinho só do G4. Sexto, Vila Nova, 30 pontos, derrotado pelo Guarani. O Vila Nova que vinha de um empate em casa e agora perde pro Guarani. Esse desempenho aí de 1 ponto nos últimos 6 disputados tira o Vila, o Tigre, do G4. Sétimo, o Ceará, tem 29 pontos. Tem a mesmíssima campanha aí do Operário, ou muito parecida, mas leva melhor no saldo de gols. Mas bom destacar que o Operário tem 1 jogo a menos, um desses jogos aí com o que o Sport tem a menos, né? O Sport tem 2 a menos, um deles é com o Operário. Então o Operário também fica devendo um jogo. Assim como o Goiás, que é 9º colocado, venceu, ganhou 2 posições, passou o Avaí, passou a Ponte, tem 28 pontos e 19 jogos, tem um jogo com o Amazonas, que foi adiado, relacionado ainda ao primeiro turno. 10º colocado o Avaí, que voltou a vencer, tem 28 também, mas com uma vitória a menos do que o Goiás. 11º lugar, a Ponte Preta, tem 27, excelente campanha como mandante, tem 6 vitórias seguidas do Moisés Lucarelli nesse momento do campeonato, mas ainda não venceu como visitante e por isso faz uma campanha apenas mediana até aqui na segunda divisão. 12º lugar, o CRB, tem 4 times, né, com 24 pontos. CRB, Amazonas, Coritiba e Paysandu. CRB e Amazonas e Coritiba tem 6 vitórias, o Paysandu tem 5. Amazonas e Coritiba tem rigorosamente a mesma campanha, empatam em vitórias, empatam em saldo, em gols também. O Paysandu está em 15º com 24, uma vitória a menos. 16º lugar, o Botafogo de Ribeirão Preto com 22 pontos. Zona de rebaixamento apresenta Chapecoense com 19 pontos, já são 7 jogos sem vitória. 18º lugar, o Brusque, tem 19 também com uma vitória a menos. 19º lugar, o Ituano com 16. 20º colocado, o Guarani com 14. Ituano e Guarani, que por enquanto são os times aí que menos pontuam no campeonato, conseguiram vencer nessa rodada e tentam melhorar a sua situação para tentar ainda brigar para fugir da zona de rebaixamento. O Ituano está 6 pontos atrás do 16º colocado e o Guarani está a 8. O Guarani já esteve 11 pontos atrás, então aos pouquinhos o Guarani tenta se recuperar. O Guarani que vem de 2 vitórias nos últimos 3 jogos. Pode ser que seja aí o início de uma arrancada para o time ficar na segunda divisão. É esperar para ver. Então, zona de rebaixamento por enquanto com Chapecoense, Brusque, Ituano e a equipe do Guarani. Vamos aos principais artilheiros da Série B. Anselmo Ramon, do CRB, tem 9 gols marcados, é o principal goleador. Com 7, Caio Dantas, do Guarani. 7 gols também para De La Torre, centroavante do Mirassol. E com 6 gols aparece uma turma aí, o volante Marcão Silva, do Goiás. Henrique Almeida, do Vila Nova. Também com 6 gols o uruguaio Fabrício Domingues, do Sport Recife. Gé, da Ponte Preta. Eric Pulga, do Ceará, também tem 6 gols, assim como o Guilherme, do Santos. Pra gente encaminhar o final da lista, o Fabinho, do América Mineiro. E Gustavo Coutinho, centroavante do Sport Recife. Esse foi o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro, encerrada a primeira rodada do retorno, a 20ª no geral. Você vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal. É isso, turma. Um grande abraço.